pessoa que estava escalada para fazer a palestra por conta do horário de verão de ontem, que muita gente se enganou, perdeu o voo. E o Dr. Marco tem uma experiência já com o projeto Inovar, então já está bem por dentro da conciliação, da mediação. Convidamos ele para estar fazendo os comentários. Doutor Sobral, agradecer por ter nos recebido lá na SEMAI, junto com o presidente Augusto. E assim, as perguntas que eu ia fazer, o doutor Sobral já falou tudo aqui, né? Então sobrou pouca pergunta. Então é bem interessante, porque vocês observarem, a SEMAI é uma grande empresa, então imaginem o custo que a SEMAI não tem com esses processos judiciais, o custo de manutenção de um departamento jurídico, de escritórios contratados, 22 mil processos, né? Não é isso, doutor Sobral? Conseguiu reduzir 30%. Então, é uma necessidade real de estar reduzindo o custo com o processo, porque isso impacta diretamente na formação do preço para o consumidor. Tá? E com o judiciário abarrotado de processos que nós temos hoje, como o doutor Sobral falou, apesar de toda a lentidão do judiciário, o nosso ainda é um dos mais rápidos. Tá? Então, a intenção é baratear a custo, diminuir despesa com o judiciário através da mediação e da conciliação. Aos empresários que estão aqui presentes, meu cliente Benedito chegou, estou vendo ele ali, obrigado pela presença. Imaginem um processo judicial, quanto tempo não demora na justiça, tá? Que você não pode resolver em uma semana, 2 semanas. Eduardo me disse o máximo que ele demorou foi 40 dias, uma mediação. A arbitragem, legalmente, ela é prevista para ser encerrada com 180 dias. Tá? Então, são questões, são conflitos, uma relação contratual. Torres, que não me deixa mentir, uma ação de despejo demora quanto tempo? Tá? Um locador que não paga, e você ainda tem custo para dar entrada na ação, ainda tem que adiantar aluguéis para poder entrar com a ação, para garantir o despejo. Tá? Com a arbitragem você não tem esse custo todo, além de ser bem mais rápido. Tá? Uma relação contratual com o fornecedor, tá? Que você pode resolver num tempo bem mais breve do que ficar esperando 5, 10, 20 anos, né, doutor Marco? Tá? E para o advogado, qual a vantagem disso para o advogado? Tá? Para advogados que têm carteira de cliente, é muito menos custoso para ele resolver os conflitos por conciliação. Pelo menos na minha carteira de clientes, 60% dos conflitos de clientes meus, eu consigo resolver através da mediação. Tá? Seja cobrança, seja conflito contratual, até mesmo questões trabalhistas com o trabalhador, nós conseguimos resolver na mediação. É muito mais barato para o escritório, tá? Que não tem você não recebe por ato, mas recebe um valor mensal contratual. Isso é mais barato para o escritório e para a empresa que não precisa esperar tanto tempo com a ação na justiça. Então esses são os pontos positivos, não só para o advogado, como para o empresário também. Tá? Com o abarrotamento do judiciário que nós temos hoje, e com o advento do novo Código de Processo Civil, a lei de mediação, a lei de arbitragem, tudo entrando junto, tá? Então acho que 2016 vai ser o ano das câmaras de mediação e arbitragem. É o momento de trazer para os empresários uma solução de recuperar seus créditos mais rápido, de resolver seus conflitos mais rápido e de ter uma economia nos litígios processuais. Então é essa mensagem que eu queria deixar e ficar à disposição aí para perguntas, para esclarecimentos de quem tiver alguma dúvida. Obrigado. Bom dia. Eu queria, em nome da Prefeitura de São Luís, que aqui eu represento, parabenizar a Associação Comercial por essa iniciativa. Nós acreditamos na administração pública do grande acerto dessa iniciativa, pelo que ela representa para a nossa cidade como melhoria do ambiente de negócios. O poder público municipal não tem uma grande tradição de realizar políticas voltadas especificamente para o desenvolvimento. Então, quando a sociedade civil toma essa iniciativa e assim preenche um espaço que se encontra desocupado, isso é muito bem-vindo, razão pela qual o prefeito pediu que eu transmitisse aqui essas palavras.
E eu gostaria de perguntar ao representante da SEMAR acerca da sua explicação. Eu achei extremamente interessante a metodologia e a estratégia de trabalho que a empresa está adotando. Isso denota um grupo empresarial que tem visão estratégica, que está atuando realmente para alcançar seus resultados o mais rapidamente possível. Então, vi com muita satisfação e os números que mostram os resultados que vêm sendo alcançados e a eficácia. Aí eu queria lhe perguntar algo que eu diria assim, passo, talvez, de toda essa estratégia, de toda essa metodologia, que seria assim, a empresa tem se preocupado, está pensando em algo que poderia ser assim, até de uma certa forma ideal, de como reduzir a instalação do próprio conflito, né? Para que a gente resolva os conflitos por métodos alternativos, me parece que vocês estão bastante avançados e obtendo resultados bem satisfatórios. Então, a minha curiosidade é acerca de como é que a empresa veria ou está vendo a ação para prevenir a instalação do conflito. Muito obrigado e parabéns aos dois debatedores pela excelência das disposições aqui feitas. Eu quero primeiramente, inclusive, agradecer essa oportunidade de esclarecer esse ponto que foi colocado. Eu passei muito rapidamente na minha exposição sobre o gerente legal. Falei, tem um projeto que a gente chama gerente legal, cujas áreas que geram um problema que vai desembocar na justiça, eles trabalham a correção desse problema. Então, muito se pensou, quando chegou em 2010, como a gente alcançou aquele patamar de 22 mil processos, quem estava gerando, porque internamente também foi uma quebra de paradigma, viu, Marco-Lara? Porque foi colocado por ti que a cabeça do advogado tratar o processo é o litígio. Na faculdade a gente também só aprende a litigar, prazo, recurso, tudo isso. Então, desde a faculdade a gente vem com essa concepção. E prazo, e vamos entrar na justiça, e recurso. Não se pensa e não se trata como esse ambiente de resolução de conflitos, como está sendo tratado nessa iniciativa aqui. Internamente, como é que foi colocado essa questão? Sobral, por que tanto processo? Eu falei, olha, antigamente o problema de um processo judicial é do jurídico. O jurídico está lá no terceiro andar, se resolve com ele. Mas olha, aconteceu, foi um corte, a gente ia cortar na casa de A, na execução cortou a casa de B, gerou um problema, gerou um dano moral, um consumidor foi realmente prejudicado. Então, internamente, isso gerava um processo que gerava um custo, o jurídico pagava e se resolvia por isso mesmo. Só que essa roda, digamos assim, esse mecanismo, ele só ia gerar esse acúmulo do estoque de processo, porque não resolve efetivamente o problema em si e continuará certamente gerando processos judiciais. Então, a partir de 2010, a gente desenvolveu internamente, do ponto de vista da organização, um comitê. É um comitê que é formado não só pelo jurídico, a gente capitaneia, a gente gerencia esse comitê. Ele se reúne 2 vezes por mês, tá? É um comitê que a gente chama Comitê de Demandas Judiciais. E aí a gente tem assento todos os diretores da empresa, inclusive o presidente, tá? Presidente, diretor comercial, diretor de engenharia, com seus respectivos gerentes e executivos. Realmente é uma plenária dessa daqui, em que o jurídico apresenta os resultados da quinzena. Olha, nesse mês, aí nas primeiras quinzenas ingressaram 300 processos, sendo, aí tem a estratificação dos processos, 100 de corte indevido. Aí a pessoa da área comercial que trata do corte, da execução dessa ferramenta de cobrança, vem aqui para frente e vai expor. Olha, abre cada uma das unidades consumidoras, analisa quem foi a equipe, se foi certo ou foi errado. Olha, desses 100 que geraram o processo, a gente tem 30 que realmente foram erros e nós vamos corrigir. Alteramos, inclusive, o contrato das nossas empresas terceirizadas para que, em caso de execução equivocada ou errada mesmo,
esse custo relativo a esse acordo que vai gerar perante o judiciário, R$1.000, R$1.500, eu gloso da fatura dele no final do mês. Então, esse mecanismo, a roda, funciona, tem funcionado e tem agregado muito. Por quê? Porque resolve o problema. Definitivamente, a gente não vai encerrar uma operação como a nossa. A gente tem operação na casa do cliente, pelo menos uns 5 milhões de operação todo mês na casa dos nossos consumidores, porque 2.200.000 clientes, a gente vai medir, entregar conta, cortar, refaturar, atender o cliente. Então, são quase 5 milhões de operações comerciais. Então, eliminar o litígio, inequivocamente, a gente não tem essa pretensão. Seria ótimo se chegasse a tanto, né? Mas não temos essa pretensão. Mas, internamente, a gente constitui esse comitê, que é o Comitê de Demandas Judiciais, que a gente bota lá, muito a contragosto, no início, eu tenho que confessar aqui nessa plenária, que o diretor de engenharia não gostou inicialmente de tratar desses problemas, tem que explicar. Eu falei, não, minha formação é de fazer obras, é de ligar energia elétrica, é de construir rede, não é de dar conta de processo judicial. Hoje, a gente tem, a partir do amadurecimento desse comitê interno, a gente já tem as áreas preocupadas na execução de um novo programa, de uma nova ação comercial, de uma mudança de sistema. Hoje eu tenho a área comercial dentro praticamente do jurídico. Todo dia, olha, nós vamos fazer um refaturamento que vai atingir 300 clientes. A gente tem que ir nos órgãos de defesa do consumidor? A gente vai antecipadamente, percorre todos os órgãos de defesa do consumidor para quê? Para prevenir o litígio, para prevenir uma ação judicial. Isso tem sido sistemático. Então, e mais, como a matriz, digamos assim, interna da gestão da SEMAR é questão de metas, é o programa de metas interno, até para bonificação. Então, a gente fez funcionar, agregado esse comitê de demandas, as metas do jurídico, repassadas, replicadas para cada um dos gestores, da área comercial, da área técnica, da área de segurança, meio ambiente, de contratação. Então, poxa, eu só contratei a empresa quebrou, me deixou sem reclamações trabalhistas. Você contratou errado. Então, você vai dividir esse custo comigo. No final do ano, uma parte do seu bônus vai ter um abatimento, porque você gerou 100 demandas judiciais. Então, a partir do momento que estruturou isso internamente, a gente vivencia, há uns 3 anos isso internamente, 15 dias, essa discussão e esse melhoramento contínuo. Esse resultado aí, como eu disse, tem muito fruto da conciliação, aproximadamente 30% desse resultado é fruto da conciliação, mas é fruto, sobretudo, da alteração da postura interna de todas as áreas que estão envolvidas através desse sistema de metas e através desse comitê de demandas. É muito salutar e, para mim, pessoalmente, que já estou 11 anos, para 12 anos à frente do jurídico aí da empresa, é muito salutar ver quando um gerente da área comercial entra no jurídico me cobrando satisfação porque a gente perdeu um processo e a gente estava completamente coberto de razão. Então, isso vai me ajudar a ir despachar com o magistrado na próxima vez, para a gente explicar, tentar transformar, digamos assim, esses teus gráficos, esses teus números, numa linguagem que seja palatável, uma linguagem que a gente possa, perante o judiciário, demonstrar que nós estamos certos. Muitas das nossas demandas, e aqui dos advogados também que nos defendem, doutora Ana Mela ali atrás também que nos defende, vivencia, trazer a complexidade de uma obra de engenharia e uma isenção de responsabilidade no caso concreto perante o judiciário. Ah, não, você está sendo responsabilizado porque é objetivo, ao ocorrer o dano, você tem que ser responsabilizado. Quando, na verdade, a gente tem algumas complexidades de engenharia que a gente tem que transformar. Então, hoje, a gente tem essa vivência. Esse engenheiro vai conosco, ou ele faz uma apresentação, ou ele ajuda com provas que vão melhorar a nossa defesa perante o judiciário. Isso tem trazido um resultado fantástico para a organização. Espero ter respondido aí internamente.